Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o primeiro vídeo da nossa primeira aula de Probabilidade e Estatística. Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre o método estatístico. A estatística surge da necessidade do registro de informações, número de habitantes, nascimentos, óbitos, entre outros, utilizados com finalidades tributárias a partir da Idade Média. No século XVI, foram realizadas as primeiras análises de fatos sociais, gerando as primeiras tábuas, tabelas e os primeiros números relativos. No século XVII, esses estudos tomaram proporções científicas. Já no século XVIII, essa ciência foi batizada com o nome de estatística e consolidada como o processo de análise sistemáticas de fatos sociais por meio de tabelas. Formalmente, entendemos a estatística como a parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. Ela se divide em estatística descritiva, que consiste na coleta, organização e descrição dos dados, e em estatística inferencial, que se ocupa da análise e interpretação desses dados. Um conjunto de procedimentos, meios dispostos com o objetivo de chegar a uma conclusão é chamado de método. Destacamos aqui os métodos experimental e estatístico. O método experimental ele consiste em manter constante todas as causas de algo do que está sendo pesquisado, menos uma, e na variação dessa causa chegar a alguma conclusão. Esse tipo de procedimento ele é usado principalmente na física e na química. O caso do método estatístico, ele vai considerar todas as variáveis, registrando-as, procurando, por fim, encontrar as influências que essas variáveis têm no resultado. Com isso, a gente pode concluir que o método experimental ele é usado nas ciências, enquanto o método estatístico ele é usado nas ciências sociais. Experimental nas ciências exatas e estatístico dentro das ciências sociais, onde não se pode fixar todas as variáveis de uma pesquisa. Para aplicar o método estatístico, nós devemos considerar todos os seus passos ou fases. O primeiro passo é a definição do problema. Você deve saber exatamente aquilo que pretende pesquisar, para poder definir corretamente o problema. Com o problema definido, é realizado um planejamento. Determina o procedimento necessário para resolver o problema e, em especial, como levantar as informações sobre o assunto objeto de estudo. Esse levantamento pode ser censitário, quando a contagem for completa, abrangendo todo o universo, ou por amostragem, quando a contagem for parcial. Ou seja, ele é censitário quando você vai pesquisar com todos os elementos do universo. E por amostragem, quando você escolhe alguns elementos do universo para responder a sua pergunta. A próxima fase do método estatístico é a coleta de dados. Na coleta, você obtém, reúne e registra sistematicamente os dados. Ela pode ser direta, quando é obtida diretamente da fonte, ou indireta, quando ela é inferida a partir de uma coleta já realizada ou através dos conhecimentos de outros fenômenos. Em seguida, é feita a apuração de dados.
Na apuração, você resume os dados através de uma contagem ou agrupamento. A apuração pode ser manual, quando não utiliza a máquina para ser realizada, mecânica, quando é feito com o auxílio de máquinas mecânicas, como as de somar e de calcular, eletromecânica, quando é realizada com máquinas que possuem engrenagens internas movidas pela energia elétrica, ou eletrônica, quando ela é realizada por máquinas eletrônicas como os microcomputadores. E a última fase do método vai ser a análise e interpretação dos dados, onde você tira conclusões que auxiliam o pesquisador a resolver o problema. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre população